você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus. Bom dia! Mais uma vez a gente está aqui e eu quero te convidar nesse momento para você orar, para a gente orar juntos. Se você já é um seguidor de Cristo, você sabe da importância da oração. Se você ainda não teve esse contato e ainda não tem esse relacionamento com Deus, ainda assim, eu quero te convidar para que você possa ter esse momento de falar com esse que é o nosso Criador. Mesmo que você não tenha nesse momento a fé para isso, mas eu quero te convidar a participar desse momento. Senhor Deus, a gente te agradece, porque o Senhor é o Senhor acima de todas as coisas. Porque o Senhor é a razão que a gente tem acima de tudo que a gente tem aqui na terra. O que a gente está olhando nesse momento é que a humanidade não tem uma esperança em si mesma. É que nós não temos uma saída em nós mesmos, mas que nós precisamos de alguém além de nós. E o Senhor é esse além de nós. Não só além, mas o Senhor é esse todo-poderoso, todo maravilhoso, todo amoroso. E nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira, de tal modo, que o Senhor veio na forma do seu Filho Jesus aqui na terra, para viver entre nós, para ser bênção para a humanidade, para morrer uma morte que era para mim e para nós todos aqui. Nós merecemos essa morte, mas Jesus morreu essa morte, mas a morte não o conteve, mas Ele ressuscitou. Então, e venceu a morte, e essa é a esperança que nós temos. E nós te agradecemos, porque nós então cremos num Deus que vem até nós, que age de uma forma graciosa e amorosa. Nós te agradecemos, porque não precisamos ter medo de nada, nós podemos sim confiar em Ti, meu Pai. E se, obviamente, tem situações onde a gente se sente mais temeroso, que a gente possa confiar em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. É isso aí, gente. Por mais que o medo a gente sinta em determinados momentos, medo de determinadas coisas, e isso é comum para o ser humano, a gente pode viver com uma esperança que ela é maior do que o medo. Porque essa esperança, quem nos dá é o próprio Deus. Então, eu realmente convido você a você ficar aqui, aproveitar, come do que vai ser dado, porque é a palavra de Deus que vai ser compartilhada aqui e que essa palavra faça diferença na sua vida. Eu tenho certeza que se você ficar, você vai ouvir palavras onde Deus vai estar falando diretamente contigo. Então, vamos estar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui e fica com Deus. Bom dia, mais um domingo e eu te convido a separar esse momento para que a gente possa louvar a um Deus que não é distante, um Deus que não é sem glória, mas que mesmo sendo tão grandioso, se preocupa conosco e nos religou através do seu Filho Jesus. Então é esse Deus que eu te convido a louvar nessa manhã. Para um Deus que é distante, sem glória. Eu canto a quem me libertou e hoje habita em mim. Eu não canto para um Deus que é somente uma história. Eu canto a quem ressuscitou e hoje está aqui, Ele está aqui. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom dia, irmãos, irmãs, bom dia para todos vocês que estão participando desse momento e assistindo essa transmissão aí nos seus lares. Hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões aqui no Projeto 242, que será sobre emoções. Nós temos vivido aí já há mais de um ano um período bem difícil, um período de pandemia ao redor do mundo, e faz mais de um ano que essa pandemia chegou ao Brasil e que tem alterado de maneira drástica as nossas vidas, as nossas rotinas e com certeza tem afetado as nossas emoções. Eu gostaria de começar então essas reflexões com uma leitura do capítulo 4 de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser redigido e Marcos é o evangelho mais curto de todos. E eu gostaria que se você tiver aí alguma forma de acompanhar essa leitura, eu vou ler de Marcos capítulo 4, versículos 35 até o final do capítulo. Logo após Jesus ter contado uma série de parábolas aqui na narrativa de Marcos, a gente encontra o seguinte: diz que naquele mesmo dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos?
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até ao vento e o mar lhe obedecem? Então vamos ao texto. O texto diz que naquele dia em que Jesus havia ensinado uma série de parábolas às pessoas e multidões que estavam seguindo ele, Jesus entra no barco e pede que os seus discípulos possam levar o barco do outro lado do lago. Esse lago aqui, ou esse mar, como a gente lê, algumas versões dizem lago, outras dizem mar, o mar é conhecido como o Mar da Galileia. E então ali é que eles estão navegando nesse barco. Alguns outros barcos com pessoas acompanham eles nessa navegação, e diz que isso foi no final do dia. Algumas versões dizem que já era noite quando isso aconteceu. Eles vão atravessar o Mar da Galileia num período que é um período que pode haver algumas tempestades. E a questão da localização do Mar da Galileia, as pessoas vão dizer, por causa da sua topografia, ele está aproximadamente 200 e poucos metros abaixo do nível do mar, e ele tem ao norte, então, a presença de um grande monte que se estende a 2.700 metros de altitude, e por causa, então, dessa formação geográfica, da topografia, essa região é uma região propícia para a formação repentina de tempestades muito violentas, muito fortes. De fato, até hoje, há placas nas estradas ao redor do Mar da Galileia, alertando as pessoas para que não deixem carros estacionados, porque as tempestades podem vir de repente e elas podem destruir os veículos parados à beira da estrada, à beira do mar. Então essa era a situação lá. Eles estão atravessando esse mar e de repente vem essa tempestade. O texto da NVI diz assim que levantou-se um forte vendaval. A palavra grega usada aqui é da ideia de um furacão. Foi algo violentíssimo, não foi só uma tempestade qualquer, mas como se fosse um furacão ali, e aí o barco estava à beira de naufragar, as ondas fortes, a água entrando no barco, e aqueles homens, os discípulos, estão então apavorados com essa situação, estão lutando por sua própria vida. Diz versículo 37, as ondas lançavam o barco de forma que este ia se enchendo de água. E onde estava Jesus nesse momento? O que Jesus estava fazendo no momento em que havia uma forte tempestade no barco onde ele estava com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam naquele barco porque Jesus disse que eles deviam entrar no barco e atravessar o mar? O que Jesus estava fazendo? Versículo 38 diz assim que Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos estão lutando pela vida e Jesus está dormindo. Agora, é interessante isso. Este é o único momento nos evangelhos onde nós somos informados que Jesus estava dormindo. O único momento em que Jesus está dormindo nos evangelhos é no meio de uma forte tempestade. O mundo ao redor está desabando e Jesus está dormindo. E isso importuna os discípulos de tal maneira que eles dizem assim, eles acordam o mestre e eles clamam, mestre, não te importas que morramos? Mestre, nós estamos aqui lutando por nossa vida e você está aí dormindo, você não se importa com a gente? Os discípulos estão com medo. Agora note, alguns desses discípulos de Jesus eram pescadores. Quando Jesus os encontrou justamente às margens do Mar da Galileia, e Jesus chamou esses homens para que eles pudessem segui-los. Diz que eles deixaram as redes e passaram a seguir Jesus. Esses eram homens acostumados com a força das
águas. Esses eram homens acostumados a passarem a noite no mar, pescando, mas eles estavam com medo, porque essa era uma tempestade sobrenatural, era maior do que aquilo que eles haviam experimentado. Eles estavam com medo porque eles estavam à beira, eles estavam vendo como marinheiros experientes, eles estavam vendo que o barco estava próximo a naufragar, e por isso eles clamam a Jesus, eles buscam Jesus ali, e eles falam: Jesus, nós vamos morrer aqui, Jesus, você não se importa que nós pereçamos, que nós morramos. Eles estão com medo. É interessante isso. Um estudo realizado por uma empresa global chamada Bakery, com brasileiros no ano passado, no meio do ano, tentou descobrir qual é o maior medo dos brasileiros. E o resultado da pesquisa foi o seguinte: o maior medo dos brasileiros é, para a maioria, perder alguém, ou ter alguém próximo vítima do coronavírus. Evidentemente, isso foi no meio do ano passado, então o coronavírus, a pandemia já estava presente, e isso representava um grande temor. Quase 70% dos entrevistados apontaram que esse era o maior medo deles. Outros dos maiores medos dos brasileiros apontados para essa pesquisa é a situação econômica, ficar doente, turbulências políticas ou perder o equilíbrio mental. Então, de acordo com essas pesquisas, esses eram os maiores medos dos brasileiros. Ainda no meio do ano passado, uma outra empresa, agora enfocando uma população um pouco mais jovem, entre 15 a 29 anos, descobriu o seguinte, acerca dos maiores temores ou maiores medos dessa população. A maior parte deles, o maior grupo era aqueles que estavam com medo de ficarem doentes. Segundo, medo de perder a vida. O outro grupo, o terceiro lugar, medo de enfrentar problemas financeiros, medo de altura, medo de ficar sozinho ou solidão, medo de falar em público por último. Então a gente vê aqui os medos que os brasileiros têm, e principalmente essas pesquisas foram feitas há um ano. Eu estava pesquisando também para ver o mundo, quais são os maiores medos das pessoas ao redor do mundo, e os maiores temores, os maiores medos das pessoas ao redor do mundo são medo de altura, medo de insetos, talvez você conheça alguém que tenha medo de insetos, medo de lugares fechados, medo de voar, medo do escuro, medo de ficar doente, medo de sangue e medo da morte. É interessante que essas pesquisas, todas elas citam o medo da morte. O medo de ficar doente, medo da morte, medo de perder alguém. Os discípulos estão com medo, e o texto nos diz que eles estão com medo da morte. Diz: mestre, nós vamos morrer, você não se importa, nós vamos perder a vida aqui, e você não se importa. O medo da morte é um dos medos mais primitivos da humanidade. Quando você lê a epopeia de Gilgamesh, que é um dos poemas mais antigos da história, você vai encontrar que o tema central naquela epopeia, naqueles poemas, é justamente o medo da morte. Zygmunt Bauman, o famoso sociólogo que escreveu vários livros sobre o mundo, o amor, o medo líquido, todas as coisas líquidas, ele tem um livro sobre a questão da mortalidade e imortalidade, onde ele diz assim: dificilmente existe um pensamento mais ofensivo do que o da morte, ou melhor, a inevitabilidade de morrer, da transitoriedade do nosso ser no mundo. O horror da morte é o horror do vazio, e está fadado a permanecer traumático. Pascal, nos seus pensamentos, ele coloca essa questão do medo da morte, a questão da humanidade, que Bauman diz que está aprisionada por esse medo, por essa condição traumática, por esse medo do vazio que existe, por essa transitoriedade da vida. Pascal diz o seguinte: imagine se uma porção de homens na cadeia, todos condenados à morte. Uns são diariamente degolados à vista dos outros, enquanto os que ficam veem a sua própria condição na dos seus semelhantes,
entreolham-se com dor e sem esperança, esperam a sua vez. E Pascal diz, esta imagem é a condição humana. É a condição humana, ou seja, o medo da morte, o medo da morte que foi respondido nessas pesquisas do ano passado aqui no Brasil, tanto pela população geral, quanto pela população mais jovem, o medo de morrer, o medo de adoecer e morrer, o medo de perder alguém para a morte, esse medo é um dos mais primitivos da humanidade. Ele esteve presente com a humanidade desde sempre, a gente pode dizer, e o texto bíblico vai dizer, inclusive, que esse medo, ele não só é um medo antigo, mas esse medo, ele acorrentou os seres humanos, como na imagem aqui de Pascal, algo que acorrenta, algo que prende os seres humanos. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, falando do Filho de Deus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e destruir o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados com medo da morte. O escritor aos Hebreus está dizendo que esse medo da morte escraviza as pessoas e que o Filho de Deus, Jesus, cuja história a gente está lendo aqui nesse momento com os discípulos naquele barco no Mar da Galileia, o Filho de Deus se manifestou, ele se tornou um como nós, ele encarnou, ele se tornou gente, ele entrou nesse mundo para que ele pudesse morrer e por meio da sua morte ele pudesse trazer libertação àqueles que estavam escravizados pelo meio da morte. Paul Tripp diz algo interessante quando a gente pensa nessa questão do medo. Ele fala que o medo é uma interpretação. O medo é uma interpretação. A gente vê uma situação, a gente vê um acontecimento e o modo como a gente interpreta aquilo é muitas vezes marcado pelo medo. Eu estava esses dias em um lugar e de repente andando tranquilamente e de repente eu vi uma mulher vindo em minha direção e ela estava gritando, desesperada, e eu tentando entender o que estava acontecendo, e eu olhei para o meu lado, o que estava acontecendo era exatamente isso, o filhinho dela, pequenininho, de menos 2 anos de idade, estava andando em uma área e estava se aproximando de uma área muito perigosa, alta, e ela estava desesperada, tentando chegar perto do seu filho antes que ele pudesse cair ali e talvez sofrer consequências graves com a queda. Então, o medo fez, aquela mulher viu, ela interpretou a situação, ela viu o seu filho pequeno se aproximando daquela beirada e daquele lugar onde ele poderia cair, ela interpretou o perigo ali e ela correu gritando, desesperada, ela sentiu medo. Antes que acontecesse qualquer coisa, ela já interpretou a situação e sentiu medo. E é isso que o Paul Tripp diz, o medo ele é uma interpretação. Ele fala assim, eu me vejo numa situação, eu estou dentro de uma situação, eu vejo a minha habilidade de resolver essa situação ou a minha inabilidade. Eu adiciono a isso quem eu acho que Deus é e o que eu acho que Deus está fazendo. E o resultado dessa equação, a situação, a minha habilidade ou inabilidade, quem eu acho que Deus é e o que Ele pode estar fazendo, quando eu uno todas essas coisas, o resultado dessa equação, diz Paul Tripp, é o seguinte, ou é esperança e coragem, ou é medo. O que você faz nessas situações, pergunta ele, como a sua equação funciona? Situação, mais você, mais Deus, igual ao que na sua vida? Esperança, coragem, descanso, paz. Foi assim que os discípulos se viram. Eles se viram numa situação que muitos deles, homens experientes com o mar, estavam agora sentindo-se incapacitados de remarem, de lidar com a força, com a fúria das águas, do vento, o mar sendo cheio de águas. Eles olharam, Jesus está dormindo. Eles pensaram, nós vamos morrer aqui. Eles interpretaram aquela situação como uma situação de risco de morte. Nós vamos morrer aqui e o Senhor não se importa conosco. Não é assim que às vezes a gente se sente? Parece que nós estamos numa situação em que Deus não está nem aí. Deus não se importa. E a gente é tomado então por aquele medo.
Porque parece que Deus nos abandonou e a gente está sozinho nisso, e nós vemos que nós somos insuficientes, incapazes de lidar com a situação. Jesus está dormindo. Isso revela duas coisas acerca de Jesus. A primeira delas, a sua humanidade. É interessante isso, porque o texto de Hebreus que nós lemos fala que ele se tornou carne como nós, ele se tornou um homem, ele se tornou parte da condição humana com os seus irmãos. Jesus está cansado, Jesus está dormindo ali como um homem naquele barco. No Salmo 121 a gente lê que Deus não dorme, que Deus não cochila. Deus encarnado está cansado e está dormindo no barco. Mas tem uma outra coisa: quem é capaz de dormir no meio de uma tempestade? Quem é capaz de dormir num barco? E olha, esse não era um grande barco, isso não é um navio, esse era um barco que comportava mais ou menos entre 8 a 15 pessoas no máximo. Esse é um barco pequeno. Se você já esteve em embarcações assim, você sabe como elas se comportam no mar. Não precisa ser um mar bravio, um mar normal, elas já balançam muito. É difícil você dormir numa embarcação desse tipo, no meio de uma tempestade, com vento, com água entrando. Quem é capaz de dormir numa tempestade como essa? Alguns comentaristas vão dizer que esse texto nos lembra de Jonas, fugindo da presença do Senhor. Diferente de Jonas, no entanto, aqui nós temos um profeta que não está fugindo do Senhor. Nós temos um profeta que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos Deus, Ele mesmo ali. Quem dorme no meio de uma tempestade? O Filho de Deus dorme no meio de uma tempestade. Por quê? Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é capaz de ter paz absoluta. No meio da maior tempestade da vida, ele está dormindo. Os discípulos estão desesperados, eles gritam por ele. Jesus acorda, Jesus demonstra a sua autoridade, Jesus demonstra o porquê que ele é capaz de dormir no meio da tempestade. Ele tem poder e autoridade sobre os ventos e sobre o mar, sobre os elementos da natureza. Ele ordena os elementos da natureza e os elementos da natureza obedecem à sua voz. O texto diz, é interessante que o texto diz que ele repreende a fúria do mar, assim como ele repreendeu os espíritos malignos que estavam possuindo um homem. As mesmas expressões, a mesma forma que ele usou para repreender um espírito maligno, é a mesma forma, as mesmas palavras usadas agora para se dirigir ao mar e repreender a fúria do mar. Isso é interessante também porque naquela época, naqueles dias, o mar tinha essa representação de ser o lugar das forças malignas, as forças do mal, de onde o mal procedia das profundezas do mar. E Jesus, então, ele repreende o mar e tudo se acalma, há uma calmaria, diz lá, o vento se aquietou e fez-se completa bonança naquele mar da Galileia. E aí, Jesus, depois de ter repreendido os elementos da natureza, Jesus se dirige aos seus discípulos e Jesus repreende os seus discípulos. Versículo 40, Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo assim? Eu estou aqui, vocês não têm fé em mim, vocês não confiam em mim. Nota que os discípulos até então eles já tinham caminhado com Jesus, eles já tinham visto Jesus fazer alguns milagres, já tinham visto a autoridade de Jesus, eles já tinham ouvido alguns ensinamentos de Jesus. Eles estão com medo. O texto grego aqui é que eles estão acovardados, eles estão temerosos, tímidos. Essa é a expressão que Jesus usa. Por que vocês estão acovardados? Vocês não têm fé. O medo de morrer dos discípulos revela, na verdade, a condição da fé que eles tinham em Jesus, e a fé que eles tinham em Jesus nesse momento não era muito grande, era pequena, e é por isso que eles estavam com medo de morrer. E aí no versículo 41 diz que eles ficaram apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E é interessante que a palavra usada aqui para apavorados, a expressão usada no grego para apavorados, ela vem exatamente da raiz
da palavra phobos, de onde a gente tira inclusive a palavra fobia hoje em dia. E essa raiz é usada nos dois termos gregos aqui, que são duplicados então, e que é traduzido para nós como apavorados, e inclusive com a expressão megan, que tem a ideia de algo muito grande, ou seja, eles estavam duplamente e de maneira imensa, com medo, apavorados. Só que esse medo é diferente. A expressão usada no grego aqui é justamente diferente. O que isso nos mostra? O que a gente pode deduzir disso para lidarmos com os nossos medos hoje? Para interpretarmos a situação do nosso mundo hoje e não sermos dominados pelo medo, ou sucumbirmos ao medo, ou perdermos a fé por causa do medo. Paul Tripp diz o seguinte: a única maneira de superarmos todo o medo que nós possamos experimentar nessa vida é sermos tomados ou dominados por um temor ainda maior. Eles estavam com medo de morrer, eles acordam o Senhor fala assim: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé. Eles agora ficam apavorados, eles ficam duplamente com um medo gigantesco por verem quem era Jesus, por verem que Jesus havia exercitado poder sobre as forças da natureza, Jesus havia dado ordens ao vento e ao mar, e eles obedeceram, eles ficaram apavorados. Esse medo maior, esse pavor maior agora, ao estarem diante do sobrenatural, da presença de Jesus, é aquele pavor que faz com que o outro medo seja superado. É só quando a gente se encontra com Deus de maneira real, com a soberania, a presença e a autoridade de Deus, é só quando a gente tem um vislumbre de quem esse Deus é, de quão grande Ele é, de quão majestoso Ele é, de quão poderoso Ele é, como nada pode resistir à sua voz, como Ele é maior do que qualquer circunstância na vida, é que os nossos temores acerca das coisas da vida são acalmados. Esse pavor, esse temor, essa reverência nos leva à adoração e nos leva à confiança em Deus. Então, quando nós estamos temendo, quando nós interpretamos as circunstâncias da vida com medo, talvez seja porque a nossa visão de Deus naquela equação, situações, a nossa visão de Deus, o resultado, fé, esperança ou medo, a nossa visão de Deus talvez seja de um Deus pequeno demais, um Deus incapaz de lidar com os nossos problemas e com as nossas situações. Mas quando nós temos uma visão de Deus sobre quem de fato Ele é, da sua grandeza, da sua majestade, da sua soberania, do seu poder, então nós olhamos a situação e nós nos vemos lá e Deus está conosco. A situação é pequena demais para esse Deus. Em vez de termos medo, nós nos enchemos de confiança e de adoração. Aconteça o que acontecer, esse Deus está guiando as nossas vidas, nós estamos seguindo nesse barco por causa da orientação dEle, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos conduzir a um destino seguro. É isso o que aconteceu aqui. Jesus diz em Mateus que nós não devemos ter medo da morte. Não tenham medo da morte, Ele diz. Não tenham medo daqueles que podem tirar o corpo de vocês, matarem, tirar a vida, matarem o corpo. Temam somente a Deus, que tem poder de destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais, Jesus disse. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está colocando nos seus discípulos a proporção correta para interpretar as situações da vida. Ele está dizendo assim, só tem um, na verdade, que vocês devem temer, e esse é Deus. E Jesus está dizendo, mas esse Deus cuida de vocês, esse Deus sabe tudo a respeito de vocês, esse Deus conhece quantos cabelos tem na cabeça de vocês, eles estão contados, esse Deus cuida dos passarinhos, dos pardais, das aves, vocês não valem muito mais do que um bando deles. Não temam,
as situações, as circunstâncias. Temam a Deus. Se Jesus está no barco de nossas vidas, meus irmãos, não importa o tamanho da tempestade, ela não é maior do que Ele. Pode parecer que Ele está dormindo, mas se Ele estiver no barco das nossas vidas, ainda que Ele esteja dormindo, o barco não vai naufragar, porque Ele está conosco. Então, diante disso, como é que a gente vive num momento como esse, num momento de pandemia, num momento de uma série de notícias ruins? Você liga a televisão, eu estava falando para minha esposa ontem, eu não quero ver notícias, porque você liga a televisão, são só notícias ruins, você olha na internet, no jornal, alguma coisa, são só notícias ruins, uma coisa tão terrível. Como é que a gente vive nesse momento? Como é que a gente interpreta a situação? Temos a situação, estamos nós rodeados por ela, aqui no nosso país, temos o nosso Deus. Qual é o resultado dessa equação nesse momento em nossas vidas? Medo ou esperança, confiança, fé? Se nós vermos Deus como Ele é, se nós entendermos que Jesus é Deus conosco, Deus por nós, Deus que veio a esse mundo para morrer por nós, porque nós valemos muito mais do que um bando de pardais para Deus, então a única interpretação correta da situação é esperança e fé, e não medo. É assim que nós superamos essa situação. C.S. Lewis viveu no meio de duas guerras. De fato, ele lutou em uma delas, e depois viveu e atravessou a outra. Ele entendeu momentos difíceis na vida. Em um dos seus textos, em que ele, já aí depois da Segunda Guerra Mundial, vivendo nesse momento da era atômica, o medo de um caos global, dos homens destruírem o planeta nessa corrida armamentista, escrevendo então sobre isso, vivendo numa era atômica, ele diz assim: se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica, que aquela bomba, quando vier, nos encontre fazendo coisas sensatas e humanas, como orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com os nossos amigos, jogando dardos. Ou seja, Luz diz que se a bomba vier, se ela vai explodir, se nós vamos morrer, que não sejamos achados amontoados como um bando de ovelhas assustadas e pensando somente na morte. Eles podem quebrar os nossos corpos. Um micróbio pode fazer isso, diz Luz, mas não precisam dominar as nossas mentes. Então, irmãos e irmãs, que nesse momento as nossas mentes possam voltar-se para a grandeza, majestade do nosso Deus, que é por nós. Que nós possamos confiar nele de todo o coração, e que porque confiamos nele, que não sejamos encontrados acovardados, amedrontados, com medo da morte, porque nós sabemos que o nosso Deus tem as nossas vidas em suas mãos, e que nada pode arrebatar-nos das mãos dele. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Para nós cristãos, não há por que temer. Nós confiamos em Deus. Nós temos um Deus maior do que tudo. Ele é maior do que a Covid, Ele é maior do que a pandemia, Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que os problemas econômicos que possam surgir, Ele é maior do que tudo. Vamos confiar nesse Deus e viver seguros em suas mãos. Ele está conosco nesse barco da vida. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão me ouvindo hoje, ou que vão ouvir essa reflexão. Ajude-nos a termos uma visão de quem Tu és, uma visão correta de quem Tu és, do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, do Senhor de tudo o que há, do Senhor que nos amou tanto, que enviou o Teu Filho amado a este mundo, na figura humana, na forma humana, na condição humana, experimentando e participando da nossa condição, para que através da sua morte Ele pudesse nos livrar daquele que tem o poder da morte, para que através da sua morte Ele pudesse nos dar liberdade,
do medo da morte que vem atormentando a humanidade desde o seu princípio, para que pudéssemos viver essa vida livres desse medo e livres do medo da morte, que pudéssemos desfrutar a vida, que pudéssemos fazer leituras corretas das nossas circunstâncias, das nossas situações, leituras que nos levam a confiar em Ti e termos esperança e fé, e não sermos dominados e não sucumbirmos ao medo. É isso que eu te peço, por mim, por meus irmãos e irmãs, por toda a tua igreja, todo o teu povo, nesse momento e nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês.
É isso aí. E que privilégio que a gente tem de poder cantar, que privilégio que a gente tem de poder ouvir uma palavra da parte de Deus para nós. E isso é algo maravilhoso, isso é algo grande demais, porque é o próprio Deus falando com a gente, falando que a gente pode confiar nele. Então, se Deus falou contigo hoje, se de repente você pela primeira vez, você ouviu essa mensagem e você sentiu, cara, tem alguma coisa que mudou aqui dentro de mim, entre em contato com a gente, aponta o teu celular aí para o QR Code, entre em contato com a gente que vai ser um prazer a gente te ouvir. E se Deus falou contigo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Tem muita gente vivendo nesse momento, vivendo debaixo de pânico, debaixo de medo, debaixo de uma opressão, e essas pessoas precisam ouvir que Deus é por elas, que Deus ele está aqui para nos encher e nos dar um propósito e esperança. Então compartilhe essa mensagem. E também, obviamente, lembra que você pode ouvir isso em podcast, também na forma de podcast, no Spotify e outras plataformas digitais. Beleza? E a gente vai terminar esse momento fazendo uma oração juntos, agradecendo a esse que é a nossa realidade última. Paizão, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, mais uma vez. E mais uma vez a gente se coloca diante de Ti, te agradecendo porque a gente não está só. Te agradecendo porque é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos dá um direcionamento, é o Senhor quem direciona nossas vidas. É por causa de você, meu Pai, é por causa de você, Jesus, que a gente tem vida agora, que a gente tem esperança, que a gente tem um futuro garantido, que a gente tem agora um relacionamento restabelecido contigo. Nós te agradecemos por isso, meu Pai. Então vem, Senhor Deus, com cada um de nós. Vem, toque em nossas vidas e nos ajuda a realmente que a gente tenha mais sede de Ti, que a gente tenha mais fome da Tua presença, pela Tua bondade, que a gente ore mais, que a gente se reúna mais uns com os outros, mesmo que virtualmente num momento como esse, mas que nós estejamos juntos, sendo bênção para o mundo, novamente, mesmo que virtualmente, mas que ainda assim nós sabemos que o Teu amor, ele é imparável, que a Tua igreja, ela é imparável, que nós estamos aqui para anunciar as Tuas obras, para anunciar o Teu amor. É isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, tenha um excelente domingo, uma excelente semana e lembra, não precisa viver sob o medo, mas viva sob Deus, o Criador amoroso, e você vai viver uma novidade de vida. Deus te abençoe.